Eu assisti uma tonelada de vídeos explicando técnicas de memorização e a maioria delas entram em uma de duas categorias. Ou a técnica é muito complexa de utilizar, por exemplo, o Palácio da Memória, ou a técnica ela é muito teórica, fica difícil de entender como que um estudante aplica isso na vida prática ali dos estudos. Nesse vídeo aqui eu vou te trazer uma técnica de memorização fácil de entender, é bem didática mesmo, e ainda vou te dar um passo a passo bem fácil de aplicar. Você só tem que seguir a sequência e vai ter lá o resultado que, por incrível que pareça, é um resultado quase imediato. Você vai conseguir utilizar assim hoje, amanhã, daqui a uma semana, quando você estiver estudando matemática, português, independente da estratégia, independente da matéria que você estiver estudando. A ideia desse vídeo é que ele seja bem prático, então você precisará aplicar, porque do contrário vai ficar aquela coisa fácil de entender, mas como você mesmo não está aplicando, o resultado vai ser inexistente, então você precisa colocar isso em prática. Meu nome é Adriano, eu sou professor aqui do canal Autodidatas Academy, tem um site também que você pode conhecer ali na descrição, coloquei o link lá para você ir lá poder assistir. Há uns 3, 4 anos eu estou aqui no canal explicando estratégias de estudos, memorização, produtividade, outras estratégias que você pode utilizar para se transformar em um autodidata ou as técnicas práticas de utilização. Eu falei agora há pouco que o tema principal do vídeo de hoje são técnicas de memorização e uma técnica rápida para isso é o que eu vou te passar hoje. Como eu não quero entrar muito na teoria da memória, é importante que você tenha uma contextualização. Ok? Então a primeira coisa que você precisa pensar é em 3 palavras e a partir dali a gente vai construir as técnicas, beleza? Memória é a passagem de 3 processos. Então imagina aí processos, entendeu? Então 3 processos é a sua memória. Então quando você se lembra do seu nome ou do nome de outra pessoa ou de um conceito, alguma coisa assim, 3 coisas estão acontecendo. Então a primeira delas é que você consegue pegar a informação, então você consegue fazer aquisição. Essa é a primeira palavra, aquisição. Pensa aí, é como se você comesse alguma coisa, tomasse alguma coisa, a diferença é que você está vendo o professor falando ou lendo. Aquisição. A segunda coisa, para que a memória aconteça, é que a informação que você adquiriu seja armazenada, ou seja, não existe memorização se entra no ouvido e sai pelo outro, você precisa armazenar, fácil de entender. E, por último, a informação que você adquiriu, a informação que você armazenou, precisa ser recordada, ou seja, eu estou na fila do banco, tenho que lembrar de um dado, consegui me lembrar. Estou numa fila para pagar uma conta, me pediu um documento, eu lembro do documento. Entendeu? Então, eu acho que com essa definição, estudante, para além do vídeo daqui, essa técnica mais simples, você vai ter também o suporte necessário para tomada de decisões no seu estudo. Então, eu quero treinar autodidatas, eu acredito que você precisa ter essa agência de ser estratégico com relação ao seu aprendizado. Então, o que a gente vai fazer com essas três palavrinhas? A gente vai construir uma técnica simples de aplicar. Aqui eu quero abrir um parênteses só para falar para alguns estudantes que assistem o canal e que ficam muito tempo presos na fase da aquisição. Muitos estudantes acreditam serem pessoas incríveis ou pessoas de mindset fixo, mas é um outro tema, que eles julgam serem estudantes bons porque durante o processo de aquisição eles entendem muito do conteúdo, ou seja, o professor passa a matéria e eles entendem quase tudo que o professor está falando. Qual que é o problema? É que esse aluno, ele na fase de armazenamento e na fase da recordação, ele não está lá essas coisas, ele não está pelo menos num nível tão alto quanto o nível de aquisição. Exatamente por isso que você não pode ficar preso em uma dessas 3. As 3 são necessárias para uma memória de longo prazo. Agora vamos fazer então essa prática. Detalhe, você vai precisar anotar isso em algum lugar e eu recomendo que você deixe assim, coloca num papelzinho, deixa próximo, deixa no seu caderno para, eu tenho que memorizar isso, o que eu tenho que fazer? Aí segue esse passo a passo. 2 palavras para serem lembradas aqui: recuperação ativa e espaçamento entre as revisões. Eu vou te explicar
todas as duas agora. Quando você, estudante, tem um maço de conteúdo para lembrar, ou seja, isso daqui é anotações, são mapas mentais que eu estudei em alguma sessão. Então tem aqui química, tem biologia, tem aqui metacognição, tem várias coisas em inglês que eu estudei em algum momento desse ano. O problema é que isso daqui, como eu já te expliquei, está na fase de aquisição. Eu fiz a anotação. O que eu preciso fazer é a primeira técnica que eu te falei agora. A gente precisa fazer uma recuperação ativa desse material que está aqui armazenado no papel. Uma coisa que você precisa entender: como a informação está armazenada no papel, ela não está armazenada na sua memória, ela está ali no papel. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer duas coisas que está ali integrado na recuperação ativa. A primeira coisa, estudante, é você entender, olha só, a intersecção. Lembra lá das suas aulas de matemática, conjuntos? Existe lá dois conjuntos e existe um elemento que é parte dos dois conjuntos. Esse elemento fica no diagrama de Venn, na intersecção. Como assim? Isso é importante, existem algumas informações que estão aqui na anotação e que também estão na minha memória de longa duração. Vou repetir, existem algumas informações que eu me lembro das anotações realizadas. Como assim, Adriano? Quer dizer que das coisas que eu fiz, a aquisição, eu não me lembro de todas elas? Exatamente. Você não vai se lembrar de todas as informações contidas nas suas anotações. Exatamente por isso que isso é tão importante. O que você precisa fazer? Você precisa fazer a recuperação ativa, que eu estou falando e não expliquei ainda. É porque é muito simples. E aí quando eu falo ela de maneira assim, simplista, fica assim, isso não funciona. Então por isso que eu estou tentando dar um pouco de carne para essa explicação, beleza? Então o que você vai fazer? Você simplesmente vai pegar a sua anotação, olha só, eu tenho aqui, isso aqui é marketing, deixa eu pegar aqui um mapa mental qualquer, aqui ó, matemática básica, números decimais, beleza, frações, alguma coisa assim. O que eu tenho que fazer aqui, estudante? Eu tenho que abrir esse mapa mental, essa anotação, e eu tenho que, olha só, me perguntar, eu tenho que ler isso daqui e tentar identificar se eu me lembro dessas informações. É importante que você perceba o que eu estou falando aqui, porque é fácil, mas talvez a minha didática não seja a melhor aqui, então estou tentando me fazer claro. Então olha só, estudante, eu vou pegar aqui um tema, ordem nas operações. A primeira é potenciação, multiplicação e divisão e adição e subtração. Essa é a ordem primeira, segunda e a terceira, beleza? Recuperação ativa é o trabalho que você faz para tentar pensar naquilo que está na sua anotação e tentar perceber se aquilo está na sua memória de longo prazo. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, você vai pegar um documento digital, você vai fazer alguma coisa ativa e que vai tentar provar que isso está acontecendo. Você vai tentar provar que parte dessa informação está na sua memória de longo prazo, beleza? Então eu vou fazer aqui um exemplo. Um exemplo é, eu pego uma folha e aí eu me questiono, eu sei que as propriedades da soma estão aqui nas anotações, porque eu acabei de dar uma olhada. Eu pego a anotação, eu tiro da minha zona de visual, eu não consigo ver essa anotação, e eu pego o meu papel em branco e eu anoto assim, bom, o que são as propriedades da soma? Aí eu tento escrever as propriedades, tem a associação, a propriedade associativa, tem a propriedade comutativa, tem a propriedade, eu posso associar dois elementos e o resultado não será alterado, eu posso comutar os elementos e o resultado final também não será alterado, entende? Então eu tento me lembrar de quais são as propriedades. Tem uma terceira? Não me lembro, será que tem? Não sei. Então eu vou lá e esgoto o que eu acredito ser o que está ali, aquela informação,
E quando eu esgotar, eu vou assumir que essa informação que eu coloquei no papel é o que eu sei. E olha só que lindo, estudante. Sabe aquelas, uma perda de tempo terrível, um buraco que suga o tempo do estudante? É ele estudar coisas que ele já sabe. Quando você faz essa técnica, o que acontece, estudante, é que você sabe exatamente o que você sabe e o que você não sabe. Então é importante que você entenda essa técnica do jeito que eu estou te explicando, para que você entenda, ó, isso aqui eu não preciso estudar tanto, isso aqui eu já preciso. Porque alguns estudantes simplesmente vão seguindo um tópico atrás do outro e nunca param para refletir se as técnicas que eu aprendi, se as matérias que eu aprendi, elas estão ainda na minha memória. E aí, como eu disse, eu pego as anotações, eu confiro a minha anotação para verificar se as informações que eu tenho lá estão iguais a que eu tenho aqui. Se não tiver, eu faço algo a respeito, eu, sei lá, preparo, isso aí é um tema para um outro vídeo, mas eu preparo assim, eu vou estudar isso depois, quando que eu vou estudar e blá blá blá, mas se você quiser um vídeo a respeito, comenta aí embaixo. Você entendeu? Isso é recuperação ativa. Depois, se você quiser, tira uma foto das anotações que você fez dessa primeira fase aqui e marca lá nos stories ou autodidatas.academy. E aí, o que eu vou fazer? Eu mando um áudio para você, dando um feedback. O que você acha disso? A segunda coisa, a segunda técnica que, se você me ouviu, eu acredito que ela é muito simples, né? Ela é muito simples. Depois você me fala aí, porque apesar de eu ter demorado um pouquinho para explicar, eu gosto de sempre contextualizar para te dar os links necessários para você sempre lembrar dela. A segunda técnica, o nome é espaçamento das revisões. Como assim? Por mais que isso daí, na minha opinião, é bem triste, mas é um triste que é tipo um fato, então não tenho muito o que fazer. As informações que eu estudei e que eu me lembro, essas informações, elas vão ficar na minha memória por um certo período de tempo, mas elas não ficarão para sempre. Se você é um estudante de concurso, um estudante de vestibular ou certificação, você precisa que essa informação, pelo menos, fique presente na sua memória até uma data tal. Pelo menos. Assim sendo, nesse caso, você vai precisar estruturar uma revisão. Você vai precisar fazer uma revisão em um determinado tempo, em um determinado período, para que essas informações fiquem presentes na sua memória pelo menos até essa data. Então, ó, domingo do dia tal, do mês tal, do ano tal, eu quero ainda me lembrar disso. Então, o espaçamento das revisões é fruto de uma pesquisa que encontrou que quando você pega assim, ó, compara estudantes do grupo 1, esses estudantes do grupo 1 estudaram assim de véspera, ou estudaram assim o conteúdo, muito conteúdo de uma vez só, entendeu? Esse é o grupo 1. Comparado com o estudante que, ó, ele revisou hoje, vai revisar daqui uns 2 dias, depois vai revisar daqui uma semana, depois, entendeu? Ele vai colocando espaços de tempo entre as revisões. Esse segundo estudante, ele vai se lembrar muito mais do conteúdo do que o primeiro estudante. Percebe? Isso é muito interessante porque ele fala com o estudante que se sente sobrecarregado. Então, se você hoje se sente sobrecarregado de informação, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender, isso daqui é um convite à paciência e o relaxamento. Por quê? Porque mesmo que você tenha todo o tempo do mundo para estudar, você começando a estudar, lendo, ouvindo, blá blá blá, mesmo assim você não vai lembrar das informações. Não adianta você estudar 12, 13 horas por dia. Não adianta. Você vai esquecer de boa, se não todas as informações. Na pesquisa que eu fiz para estruturar o roteiro desse vídeo, eu li no artigo um neurocientista falando assim: eu posso apostar com você que as anotações que você fez da sua aula de ontem, se você ler aquelas anotações, você se surpreenderá com o que você escreveu lá, porque você não vai se lembrar nem do que você anotou de ontem, percebe? Então o que eu tô te falando aqui é que é assim que funciona a memória, ok? A gente não se lembra de tudo, não é assim que funciona. Exatamente por isso que você precisa de estratégias.
E com isso, com esse gancho, eu quero te convidar para ver um vídeo onde eu te mostro todas as estratégias. Ou seja, é um método completo, onde eu falo para você estratégias para antes de começar a estudar, estratégias para durante os estudos, o que você tem que fazer, e estratégias para o que você tem que fazer depois de estudar, se lembrar e etc. Nesse aulão exclusivo, eu vou te explicar o método definitivo de estudos, ok? Então, num vídeo que eu coloquei aqui na descrição, primeiro, tem um convite lá, veja o aulão aqui, não sei o que, você pode ir lá e conferir. Maravilha, estudante? Eu espero fortemente, mas olha só, eu tenho uma pergunta final aqui do vídeo que eu quero fazer para você e responda para mim aqui nos comentários, ok? Antes de responder, dá um curtida aqui se o vídeo está te ajudando. A pergunta é o seguinte: das duas estratégias, se você não for fazer as duas, for fazer uma só, escreva o nome da estratégia aí. Eu vou usar a estratégia da recuperação ativa. Eu vou usar a estratégia da revisão espaçada. Entendeu? Escreva assim, porque pelo menos você vai ter um peso maior na sua identidade. Como assim? Quando você toma uma decisão e coloca a sua identidade na linha, você fala, eu vou, isso fortalece um pouco a sua confiança de que você de fato fará o que disse que iria fazer. Maravilha? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Envia esse vídeo para lá naquele grupo de estudos, compartilha lá com o pessoal do grupo no Facebook, no grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que quando os estudantes começarem a utilizar isso aqui, a qualidade das discussões no seu grupo de estudos serão cada vez maiores. Maravilha? Muito obrigado, até o próximo, bons estudos!